Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 10 de junho de 2026. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Luz Acima. Que maravilha. Fico feliz de ver alguns rostinhos que não estavam vindo. Eu sei. Que bom. Nossa Cecília, tão querida, né? Ontem nós recebemos a Cecília tão carinhosamente lá na fundação e hoje não será diferente. Uma salva de palmas para ela, né? Nossa guerreira Cecília. E quem edita, não corte esse momento, Cecília, por favor, né? Para que todos possam saber e sentir o carinho que nós temos por essa querida amiga e irmã guerreira. Exemplo de luta, perseverança e disciplina, né, meu amor? Oi, linda. A Bartiana, Deus me livre, Bartiana também pulou uma fogueira, não foi, Bartiana? Tá, mas já pulou. Que maravilha. Então hoje, nós no livro Luz Acima, nós vamos entrar no novo capítulo 9, intitulado Apontamentos do Ancião. Esse capítulo, nós vamos... sabiamente Humberto de Campos nos traz, nós vamos fazer um passeio no Novo Testamento, onde ele vai trazer vários tópicos e nós vamos mergulhar, não um mergulho muito profundo, mas um mergulho necessário nessas citações que o senhor Humberto de Campos vai nos trazer. Mas é necessário nós iniciarmos fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Permita-nos. Nessa noite, divino amigo, em que nos reunimos em teu nome, mais uma vez, para ouvirmos as lições dos amigos espirituais. O texto de Humberto de Campos, Senhor, vai falar da tua história, desse teu contato com essa sociedade tão adoecida, que é a sociedade terrena e que nós fazemos parte. Que os bons espíritos, os trabalhadores que aqui estão, possam nos ajudar na compreensão, mas nos transportar para esse ambiente do Evangelho, para que possamos, Senhor, sentir o ambiente do lago, do Tiberíades, da Galileia. Que a tua paz, Senhor, possa nos envolver. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Vamos então para o Evangelho. Apontamentos do ancião. O que Humberto vai nos trazer? Humberto vai falar dele como repórter no mundo espiritual e o sofrimento, porque quando a gente desencarna, nós vamos nos deparar muitas vezes com verdades que nós não queríamos ouvir. Então, de repente, você vai perceber aquela pessoa que batia no teu ombro e tu vai dizer, poxa vida, isso dói. E você, na condição de espírito, vendo tudo, dói mais ainda. Dói porque você diz, fui enganado. Como fui enganado por essa pessoa? Olha o que faz agora. Olha o que diz agora. Então, o Humberto está nesse dilema no mundo espiritual. E aí esse ancião vai trazer o maior exemplo, que é Jesus. Então, ele vai pegar cada passagem do Evangelho e vai dizer exatamente o que o populacho falou em relação àquele comportamento de Jesus.
Então, como disse Jesus a Filipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente? Então, vamos para esse texto? Então, uma das coisas que mais nos dói, né? A gente se sente ferido de saber que alguém falou mal da gente, né? Há quem se sinta ferido. Esse fulano falou de ti, nem me fala. Não quero nem saber. Ai, pra quê? Acaso a opinião de alguém é mais importante do que a opinião de Deus? Então não sou entre eu e você, é entre eu e Deus. Então quando a gente passa a ter isso na cabeça, a gente já não se importa com a opinião pessoal de A, B, C, D, F, G, H e J, L, M. A gente não se torna escravo disso. Ok? Porque cada um vai sempre nos julgar pela lente que está usando. E a nossa lente quase sempre é bem embaçada. E a mente bem adoecida. Certo? Bora lá. Em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ante a opinião pública, a desvairar-se em torno de sua memória, que ele já estava desencarnado, humilde jornalista morto, entre aspas, ouviu sereno ancião que lhe falou com sabedoria. Humberto ali, ele não dizia Humberto, mas o jornalista, né? Um jornalista morto, decide falar do que está sentindo em relação dos comentários sobre a sua personalidade, sobre a sua existência, né? Por isso é que eu digo, desencarnou, segura na mão de Deus e vai, né? Nós temos um amigo muito querido que a gente, ao entrar no movimento, conhecemos ele, que foi o Adonai, trabalhou muito tempo na juventude, na infância, coordenando ali na fundação, uma alma muito querida. O dia para ele era bom dia, o dia inteiro, bom dia, bom dia, bom dia. Era à noite, ele continuava bom dia, bom dia, bom dia. E ele no domingo, após o café da manhã, entrou no quarto e deitou, e ali teve um mal súbito, né? E a mãezinha, com 80 e poucos anos, decidiu entrar no quarto para saber por que ele não tinha levantado, ele já estava desencarnado. Então imagina a dor dessa mãe, e imagina, é assim a vida da gente. Fui ao velório, a vida da gente é assim. E você vê ali seu amigo, que a semana passada estava brincando, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, do abacate com açúcar e farinha que ele tinha comido, né? Então você vê a pessoa ali, o corpo físico ali, e diz, é assim. 60 anos, e ele estava com contagem regressiva para inteirar 60 anos, porque ele tinha acabado de completar. Então a gente para e pensa, a vida é assim. Hoje a gente está, amanhã nós não estamos. Então a pergunta sempre que nós temos que fazer é, a minha mala está pronta? Quando nós começamos a verdadeiramente fazer esse tipo, se eu falecer hoje, se eu desencarnar, se eu sair do corpo hoje, as coisas estão organizadas? Para quem vai ficar? Porque depois eu não quero estar atendendo reunião mediúnica, não. Então, assim, vai, por favor, para mim, avisa isso, não é assim, não. Então, a gente sempre tem que ter isso na nossa cabeça, porque independe de idade, independe de tudo, até da saúde. Então, a gente sempre tem que deixar as coisas sabendo que nós somos peregrinos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui e a qualquer hora tudo muda. E aí a gente vai ficar agoniado no mundo espiritual, porque a gente não arrumou isso, porque não arrumou aquilo, não arrumou aquilo. Tem que arrumar. Eu me recordo de uma conhecida nossa, o esposo dela era empresário e ela era a dondoca mesmo. Então ela não sabia de nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Nem da conta, da senha, nada. Não tinha noção dos volumes da empresa, nada. E ele teve infarto fulminante na frente dela. A única coisa que ela ficou foi com a casa, porque estava no nome dela. Porque o sócio levou tudo.
Eu vi essa história. Então, quando acontece esse tipo de desenlace, a gente para e pensa, se eu for hoje, as coisas estão organizadas? Ou eu vou ficar agoniado no mundo espiritual? Então, precisamos, como espíritas, pensar. Ela sofreu muito, eu acompanhei. A filha ainda era adolescente. As dificuldades foram tamanhas, ela teve que ir aprendendo algumas coisas, mas realmente a empresa ela perdeu. Hoje ela já casou novamente, inclusive está na Suécia, ela não mora mais nem no Brasil. E a filha também casou. Mas foi uma lição, foi uma dor muito grande que eu acompanhei. E o sócio? Prestar conta com Deus. Prestar conta com Deus. Exatamente. Exatamente. Em torno de sua memória. Então, estava chateado. Ele diz, um jornalista morto. Ouviu o sereno ancião que ele falou com sabedoria. Agora vamos ouvir as citações. Eu vou fazer a fala do ancião, citando Jesus, e eu quero que vocês façam a fala do populacho, tá bom? Do povo. Quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam em derredor. Só um pouquinho. A primeira aparição de Jesus pública foi nas bodas de Caná. Esse noivado lá em Caná da Galileia, vamos lá, vamos estudar o Evangelho mesmo. Galileia é uma região, como se fosse assim, vamos citar hoje, um estado. Só que o estado é muito grande, mas era uma região. E dentro da Galileia tinha várias aldeias. Então nós tínhamos a Galileia, vamos supor, como estado, e as aldeias como cidade. Mas a cidade, estado, é um território muito maior. Lá não. Então era uma região onde tinha várias aldeias. A Galileia era uma região de agropecuária mesmo, de peixes, então a Galileia alimentava ali quase toda a Palestina. Então ali tinha um alto número de pescadores, um alto número de plantações mesmo de agricultores. Então era frutas, verduras, legumes, e não era uma região de intelectuais. A região de intelectuais era Jerusalém, era a concentração dos intelectuais. Então, tinha até um dito, a gente vai ver na obra há 2000 anos, o que pode vir da Galileia, se não peixes, frutas e verduras? Porque Jesus era galileu, então como que uma pessoa inteligente vai estar na Galileia? E ele era chamado Galileu porque ele era da região da Galileia, mas lembrando que ele nasceu em Belém de Judá. Só que ele cresceu na região da Galileia. Então, daí ele ser chamado Galileu. E ele foi para a aldeia de Nazaré, daí ser chamado Nazaré. Carpinteiro devido à sua profissão. Então, a gente vai se ambientando. Nessa fala aqui, em Caná, na região da Galileia, era a festa de noivado do amigo de Jesus. Ele estava na festa, o amigo convidou. E eles tinham uma crença, se faltasse vinho no noivado, isso queria dizer que aquele casamento não seria próspero. E além da vergonha. Então, e todo casamento, toda festa tem um convidado de honra. A gente não tem um pouco disso? Aquele convidado que a gente dá maior atenção, né? Então tinha também um convidado de honra. Então, normalmente se serve o bom vinho para o convidado de honra. Só que o que acontece? A festa começa servindo os bons vinhos, os melhores vinhos. Está todo mundo sóbrio. Já lá pelas tantas e tantas horas de festa, eles começam a servir um vinho que não tem lá uma qualidade muito boa. Então, quando a Mãe Santíssima, ela devia estar lá na cozinha, vamos dizer assim. Sabe o fim da festinha lá, o canto da festa, que só os administradores lá da festa, tá a dona da casa e tal. Ela ouviu, reclamaram para ela que o vinho estava acabando.
Então Maria, Mãe Santíssima, vai até o Mestre Jesus. Ele não tinha carro para sair correndo de comprar numa distribuidora vinho. Então ela sabia que ele era diferente. Se ela levou para ele, ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Então ela conhecia o filho. Então ela chegou em particular e disse assim: meu filho, acabou o vinho, está acabando o vinho. Aí ele diz mulher, e mulher é assim, senhora, né? É um ato de respeito. Você sabe que não é chegada ainda a minha hora. Então ainda ela sabia: mãe, eu não posso ainda não é, meu pai ainda não me permitiu. E aí o que acontece? Nesse movimento, ela pede a Jesus, e aí os servos se aproximam, e ela diz aos servos, que o Emmanuel comenta essa passagem, façam tudo o que Jesus pediu. Aí diz Emmanuel, quando pega só esse versículo, se nós ouvíssemos a Mãe Santíssima, né, façam tudo o que Jesus pediu. Né? E lembrando que Jesus é Yeshua, a tradução é salvação. Por isso, quando ele se encontra com o Zaqueu, ele diz: a salvação entrou hoje nessa casa, né? Yeshua entrou hoje nessa casa. Ele faz um trocadilho. Então, o que ele pede? Ele pede aos servos que tragam as bilhas com água. E ali ele transforma essas moléculas, transformando em vinho. É a mudança molecular. Ele é químico. Ele é o governador do planeta. Então, ele modifica aquelas moléculas e transforma em vinho. E aí ele pede para servir aquele vinho, porque ele sabia da cultura, obviamente, ao convidado especial. E aí quando o convidado especial pega aquele vinho, ele diz: que coisa estranha. Normalmente se começa com um bom vinho e no final da festa se serve o vinho que não é tão bom. E aqui vocês guardaram o melhor vinho para os momentos finais da festa. Então, olha o sabor desse vinho. Então, olha a crítica. Então, essa foi a primeira aparição. Inclusive, Humberto de Campos comenta que o próprio Pedro questionou Jesus. Está lá no Boa Nova. Senhor, o Senhor não vai estar incitando as pessoas, transformando a água em vinho, incitando a bebida? E Jesus faz uma resposta que eu amo essa resposta dele. Pedro, você sabe qual foi a indagação? Conheces a alegria de servir a um amigo? Resposta de um Cristo, né? Estou preocupado, Pedro, se vão achar que eu estou incentivando a bebida. Eu estou preocupada com meu amigo noivo, que não pode passar por essa vergonha. Conheces a alegria de servir a um amigo. Então, essa foi a primeira aparição, e o zum, porque os servos estavam lá e viram: nós trouxemos água. E o homem devolveu o vinho. Tu acha que eles guardaram o segredo? Espalhou tudo. Até eu espalharia. Gente, eu estava lá, eu vi. Né? Era água, eu peguei lá na bica a água. E olha o vinho. O que comentaram dessa passagem? Os maledicentes cochicharam em derredor. O que eles falaram? Vocês são os maledicentes, vão lá. O que é isso? O Messias incentivando a igreja. Você está entendendo? Quando nós somos maledicentes, a gente só enxerga a maledicência. Ninguém teve olhos divinos para perguntar: que poder é esse? Que homem é esse? Que poder é esse que ele tem de manipular uma água e transformar em vinho? Esse homem deve ser alguém especial. Mas não, os maledicentes, a gente dá daquilo que a gente tem. E a gente enxerga no outro aquilo que a gente conhece. Quando a gente fala do outro, é a fala de Freud. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, o que os maledicentes falaram?
Messias incentivando a embriaguez? Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, que era a região, a turba anotou inconsciente. É um vagabundo que busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo, porque não procura os principais. Se fosse procurar os ricos, é um interesseiro. Vai procurar os pobres, é um quê? Em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele. Isso aqui não é conversa não, era o que rolava mesmo. E Jesus é um Cristo. Ou seja, tu vai fazer, vai esperar aplausos, reconhecimento, tu tá frito. A gente vive num planeta de adoecidos. A gente tem que entender isso. Quando a gente fia isso na cabeça, a gente deixa de sofrer tanto. Se eu estou dentro de um hospício, eu tenho que entender como lidar com o doido. Senão eu também vou ficar bem doidinha, batendo a cabeça na parede. Logo as primeiras pregações, a chusma, né, que é a multidão aí, chusma, multidão dos ignorantes, em vez de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou irreverente. Olha, logo as primeiras pregações de Jesus, a multidão dos ignorantes, em vez de reconhecer os benefícios do que Jesus estava falando, que era a palavra divina, comentou a turma irreverente. O que comentaram? É sobre isso. Vive sem horário, sem disciplina de serviço. Né? Então estava lá pregando, você não tem o que fazer. Não tem programa, não tem agenda. Você é um vagabundo, não trabalha. De Jesus. Falaram de Jesus. Então, se tu faz o mal, vão falar. Se tu faz o bem, vão falar. Então, se eu estou fazendo para esperar e ouvir opinião alheia, estou ferrada. Por isso a fala da senhora Teresa de Calcutá. Não é entre eu e o outro. É entre eu e Deus. Então, tudo que nós fazemos, via isso na cabeça. Se eu estou aqui sentada, é em nome de Deus. O tempo eu oferto a Deus. E a Ele eu vou prestar conta. E aquilo que eu digo, se eu chegar aqui e tiver 5, eu falo para 5. Se tiver 2, eu falo para 2. Se tiver 1, eu falo para 1. Se não tiver nenhum, eu falo para o desencarnado. Entendeu? À vista da multiplicação dos pães e do peixe, então a gente sabe que Jesus volta lá, final da tarde ele estava pregando. Voltava da barca, sentava na barca, estava pregando. Pregava todos os dias. Aí o povo dizia que ele era um vagabundo. Isso não é o que fazer não, menino, todo dia. Aí falando. Procurar o que fazer. O próprio Bartolomeu sofreu muito em relação à família dele. Porque às vezes Jesus passava a madrugada adentro, atendendo e trabalhando, atendendo os necessitados. Coisa que Chico também fazia. Madrugada adentro. Então Bartolomeu chegava às vezes na madrugada, o pai e os irmãos xingavam ele, chamando ele de vagabundo. Porque não se entende o trabalho para Deus, só entende se for o trabalho para o dinheiro. Entendeu? À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar. Muita gente perguntou, franzindo as sobrancelhas. Jesus multiplicou o pão e peixe.
Essa multiplicação de pão e peixe, tu não pensa assim, eram 5 pães e foi 2.000 pães. Não pensa nisso. Essa multiplicação, porque o pouco que tiveram, Jesus pediu que dividisse com a multidão. Eram pedaços. E esses pedaços contemplava, dava uma sensação de conforto e saciedade. Daí a multiplicação dos pães, né? Então, à vista da multiplicação dos pães e do peixe, porque Jesus foi pregar e a multidão foi seguindo, e o tempo passando, e Jesus preocupado, esse povo, olha Jesus, eu só me lembro de Kardec perguntando ao Espírito de verdade, mas vocês se preocupam com as minhas necessidades materiais? E ele responde, se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Estão lindas essa resposta. Então, Jesus estava preocupado. O que temos aí? Senhor, nós temos alguns pães e alguns peixes. Então vamos dividir e dar para a multidão. E todos se sentiram saciados. O que a população comentou? O povo? O orientador sustentando ociosos. Então aquele povo que seguia Jesus era chamado de ociosos. Mas eram pessoas que trabalhavam. Pescadores, agricultores, lavadeiras, meretrizes, publicanos. Jesus, se ele viesse hoje, ele sempre está, mas se ele se materializasse, se incorporasse, vou usar esse termo, se ele incorporasse de novo, você imagina Jesus separando? Você é da direita? Então fica. Você é da esquerda? Não, você não fica. Você é da Cotal? Você é da Cotal? Você é da religião? Ah, não! Você acha que ele ia fazer isso? Talvez você ia ver Jesus num antro desses, de prostituição, e ele estaria lá sentado. O Chico deu exemplo disso. Porque aonde tem o amor dentro da gente, esse amor ele é exteriorizado. Entende isso? Então era isso, então era crítica. Olha, minha menina, eu passei na festa, eu vi lá vocês só. Era isso. Como um orientador sustentando ociosos, dando de comida para esse povo? Limpando as feridas de alguns Lázaros, né? E ele aqui está se referindo à parábola que Jesus contou do mal rico, em que tinha um Lázaro coberto de feridas, né? Então, mas aí ele pegou a parábola para dizer, Jesus limpou muitas feridas? Muitas. Limpando as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se em surdina. Ele está ali curando feridas. Está se valendo aí dessas pessoas bobas. Para ele o quê? Para impressionar as pessoas. Está querendo aparecer. É esse tipo de comentários que nós temos que observar se nós emitimos esse tipo de comentário. A pessoa está ali fazendo bem e a gente está criticando. Mas sei não, hein? Somos nós repetindo os mesmos erros. Continua. E quando viram curar um paralítico, no sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Inimigos gratuitos, porque Jesus fez alguma coisa para esse povo? Eles eram inimigos gratuitos. Quantos inimigos gratuitos nós temos? A gente não faz nada e a pessoa é toda azeda para o nosso lado. É inimigos gratuitos. O que os inimigos gratuitos fizeram quando Jesus curou o paralítico, hein? Agredir publicamente a lei. Por que agredir a lei? Porque o sábado não podia fazer nada de ordem material. Lembra que quando Jesus também curou aquele cego, foi no sábado. E o que Jesus fez? Jesus pegou o barro, matéria,
cuspiu, fez um melequê e passou nos olhos. Você acha que precisava disso? Então, por que Jesus dizia, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Então, quando você dá mais... Por isso que Jesus não deixou nada escrito. Porque sem ter deixado, o povo passou séculos vendendo um pedacinho de madeira da cruz de Jesus. Se ele tivesse deixado tudo escrito, a gente estaria idolatrando o papel, a letra e não o espírito. A história do sudário. Entende isso? Então, a lei era mais importante do que o ser humano. E Jesus, se o teu asno, teu cavalo, teu animal cair no buraco no sábado, tudo vai lá não tirar? Hipocrisia. Porque é dinheiro. Um animal daquele ajuda no trabalho da terra. E é caro. Ele caiu no buraco, você vai dizer, você vai esperar domingo, porque hoje eu não posso te tirar daí. Você vai arrumar um jeito de tirar. Quando que isso volta hoje para os nossos dias? Quando a gente começa a colocar as diretrizes na frente do ser humano. É mais importante a diretriz do que o ser humano. Vou trazer um exemplo. A diretriz diz, vou te trazer um exemplo, que só pode começar a vender 4 horas da tarde. Antes disso não pode abrir a cantina. E vamos supor que nós temos um hospital aqui ao lado e alguém de lá soube que aqui vende um lanche gostoso e barato. E a pessoa corre rapidamente, vem aqui porque ela deixou o paciente dela, o familiar dela decide, disse, eu vou lá, eu estou com pouco dinheiro, eu já soube. Corre aqui, 3h15. E você vai dizer, a diretriz diz que só posso vender a partir das... Mas senhora, só a partir das 4. Só a partir das 4. Então, você dá muito mais... Eu sei, eu estou falando, eu estou trazendo, mas isso que eu trouxe é um fato real. Então, é quando você começa a colocar a diretriz frente do ser humano. Você não escuta, a diretriz é mais importante, ou seja, o sábado. Mas a lei manda dizer... Não, mas a lei manda dizer. Por isso que Jesus... Gente, eu costumo dizer assim... Sempre pergunta assim, se Jesus estivesse no meu lugar, como Jesus agiria? Você não vem me dizer que a tua forma é melhor do que a de Jesus, porque não é. Então, quando a gente leva essa indagação para o nosso dia a dia, tudo muda. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha, estamos aqui distribuindo rancho. Aí me aparece aquela, que sempre aparece aquela senhorinha, e aí você não quer nem ouvir. Senhora, a senhora tinha que estar num programa. O seu cadastro não está aqui, a senhora não tem. Se nós, como espírita, que fazemos esse trabalho, que sabemos que aparecem essas exceções, vamos conversar, vamos entender, vamos visitar, mas não vamos apenas virar a costa. Pode ser uma oportunista? Pode, mas pode também não ser. O Chico contam-se, na verdade, histórias em Pedro Leopoldo, que eles tinham acabado de sair do centro espírita e tinha um casal financeiro, muito bem financeiro, e chegou um senhor com 3 crianças pedindo ajuda. E as pessoas que estavam ali, o Chico não estava próximo, decidiram dar lição de moral no cidadão, porque ele estava com aquelas crianças ali. Estou falando em Uberaba, gente. Hoje em dia, realmente, tem muita gente abusando de criança em sinais. Pega um bebê recém-nascido e vai para o sinal pedir dinheiro, e você dá dinheiro para essa pessoa, você está sendo cúmplice com esse crime. Infelizmente, a sociedade fecha os olhos e o governo também fecha, mas isso acontece na nossa cidade. E se você for conversar, tem loucos que fazem inclusive proposta para essas crianças.
E a gente acha bonitinho dar 2, 3 reais para essas crianças na rua. Não é, isso é crime. Então, o Chico... E aí o senhorzinho pediu desculpa e saiu. E o Chico, médio, meus irmãos, corre, esse senhor, tá, a esposa dele morreu. E ele já... Imagina, amigos, o que é uma antena espiritual, né? Vamos lá e pedir, foram lá correr, ajudar. E realmente era uma necessidade. Então, quantas vezes a gente já fez isso? Eu já fiz. Pegar assim, o que houve? O que está acontecendo? Onde a senhora mora? Vamos lá na sua casa. Quero ver sua realidade. Quando a gente quer ajudar, né? Eu me lembro do Luiz, né, amor? O Luiz entrou na loja, uma loja que eu trabalhava de rua. Um menino magrinho, moado. A senhora pode me ajudar? Mas meu filho, eu olhei para ele, ali próximo de Getúlio Vargas. Aí ele levantou a blusa, postou aquela como é o nome daquilo? Da alimentação? Não, da alimentação. Isso. Que era por onde ele se alimentava. Ele tinha 14, 15 anos. Andava na rua, porque ele precisava daquela alimentação especial. Eu me lembro que na época, juntando todos os produtos, dava quase 900 reais. Na época. Não era, mano? Na época, isso era 1990, alguma coisinha, Pois é. E aí, eu disse, você já conseguiu juntar todo esse material? Não, nunca. Eu digo, por que ele não faz essa cirurgia ainda? Porque eu tenho que ganhar pelo menos 5 quilos para eu poder fazer essa cirurgia. Ele estava com uma bala alojada, né? O esôfago dele desviou. E aí, por que a gente traz isso? É só para você ver que ouvir e ir ao encontro daquilo que a gente chama do oculto é muito melhor do que a gente daria ali 50 reais, 20 reais, tá, tchau e benção. Não, isso não é caridade. Então a gente conseguiu, foi 1 ano alimentando ele, conseguiu os 5 quilos, a Rosiane adiantou lá com os amigos, fez a cirurgia, Luiz já até casou, já é pai e tem filho. Eu digo, meu filho, tu falou que tem estudado, já vai me casar, arrumar filho, né? Mas, ou seja, existem esses movimentos que a gente precisa fazer. Isso sim. Então é aquilo. Se eu estivesse no lugar do outro, o que eu gostaria que fizesse? Se Jesus estivesse no meu lugar, como eu gostaria que fizesse? Então é esse tipo de comportamento que nós temos que... Dá pra gente alimentar todos os Luizes que vivem com esse problema? Não. Mas se cada um pegar um, a gente resolve muita coisa. Não resolve? Então, às vezes, a gente só quer aliviar a consciência dando a esmola, que é a coisa mais fácil que tem. E quando viram curar um paralítico no sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Agride publicamente a lei. Por quê? Porque a lei diz que se deve guardar o sábado e Jesus não está honrando com isso. Ou seja, ele curou um paralítico. A pessoa nasceu sem andar. Isso não é comentário. Isso não. O que está acima de tudo é o fato dele o quê? Curar no sábado. Essa é a cabeça humana. O que isso está querendo dizer? Tu pode fazer 1000, 1 milhão, 3 milhões, o que tu quiseres. Não vai ser o suficiente. Vão apontar exatamente aquilo que cada um enxerga. E olha, eu trouxe o texto no Evangelho domingo e nós estudamos Cartas de uma Morta. O planeta Terra, esse mundinho pequenininho, bola cinzenta, escura, é aonde concentra o maior número de egoísmo e de orgulho do universo. Não é do sistema solar, é do universo. Eu já tinha lido esse livro, mas eu não tinha enxergado esse texto. E aí a gente para e pensa, por que Jesus falou, eu vim para os doentes? E nós somos bem doentes. Doente do orgulho e egoísmo. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Esse capítulo é muito legal porque a gente vai passear no Evangelho.
em várias passagens do Evangelho. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, divino amigo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. O que mais temos te pedido, Senhor, é que nessa grande sinfonia nós não somos um violino, talvez uma gaita bem barata, mas que já possamos ser uma gaita, Senhor, fazendo parte dessa grande sinfonia, sinfonia do amor. Que a tua paz nos envolva, divino amigo, e se for da tua vontade, que nós possamos retornar no nosso próximo encontro para darmos continuidade ao nosso estudo da obra, pois assim, graça de Deus, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.